Hoje eu vou trazer para vocês aqui o que é o prototype do JavaScript, como que nós conseguimos usar e as principais funções utilizando o prototype de um array. Então vem comigo e vamos ver como é que funciona. Bom, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Francisco Citó e vamos para a prática já direto. Então aqui qualquer pessoa consegue ter acesso a isso, tá? É um navegador Google Chrome comum. Se você não sabe abrir aqui a tela de desenvolvedor, uma maneira muito prática é você clicar com o botão direito em qualquer lugar na tela e vir inspecionar, tá? Então a gente vai em console aqui. O que vem a ser o prototype? Vamos supor, eu vou criar um array aqui, tá? Então essa constante recebe um array. Se eu mandar imprimir, né, vai me retornar um array vazio. Só que repara que aqui veio uma seta em conjunto. Então, esse array não é um simples array, tá? Ele tem aqui já uma variável impressa chamada length, que vai constar o tamanho desse array, ou seja, quanto mais elementos eu tenho, maior vai ser aqui. Como eu tenho 0, né, ficou 0. Bom, só por questões de curiosidade, eu vou criar aqui uma nova constante chamada b, que vai receber um array de 1, 2, 3. Então, quando eu faço isso e mando colocar na tela, né, claro, então ele vai falar que o length tem tamanho 3, tá? Então, só por curiosidade, mas o que vai importar para a gente hoje é esse prototype aqui. Através do seu console você consegue aprender JavaScript. Então vamos ver como é que funciona. Vou limpar aqui para não tumultuar, vou colocar nossa constante A novamente, tá? Então aqui no prototype a gente vai conseguir ver todas as funções que tem dentro de um array, tá? Então at, concat, constructor, esse cat serve para concatenar, né? Esse at serve para eu acessar um índice de um elemento dentro do array. Enfim, tem diversas e diversas funções. O find para encontrar um item. E hoje a gente vai ver algumas das principais formas, dessas principais funções na prática. Mas uma coisa também que eu quero dizer, obviamente a gente não vai conseguir mostrar todos aqui em um único vídeo, tá? Para isso eu criei uma playlist que aos poucos eu estou colocando todos eles de uma maneira prática, tá? Vou deixar aqui no card para vocês conseguirem acessar e também lá no final do vídeo. Mas vocês podem acessar aqui, se eu procurar por Array Prototype no Google, vai ser o primeiro link que vai aparecer, tá? Então é uma documentação muito fácil, muito prática e realmente muito interessante, que mostra aqui como é que você executa esses comandos. Você consegue executar aqui no próprio site, tá? Aqui no caso é o site do Mozilla, tá? Que a gente está vendo. Então aqui ele já traz alguns exemplos que eu consigo executar. Se eu quiser alterar aqui, por exemplo, eu também consigo alterar, tá? Então ele executa para mim, enfim, ele mostra os detalhes aqui de cada array prototype, tá? Eu acessei aqui em inglês, mas eu acho que aqui no canto também é possível alterar para o português, caso você tenha alguma dúvida, né? Para a gente começar, eu acho que nada mais justo do que a gente aprender a inserir e a remover itens dentro de um array. Né? Para isso, eu trouxe as funções push e unshift, pop e shift. Para que servem essas funções? O push ele vai adicionar valores, uma vírgula a mais, ele vai adicionar valores aqui, deixa eu mandar imprimir, log, no meu array. Como o meu array está vazio, ele vai adicionar, né, esses valores, só tem esses, mas vamos supor que eu quero adicionar também o 5 e o 6, tá? Então aqui reparem, né, ele adicionou o 5 e o 6 ao final do arquivo, porque primeiro ele adicionou o 3 e 4, depois o 5 e 6, certo? Agora faltou o 1 e o 2, eu quero adicionar no começo. Qual função que eu posso usar? Aí no caso eu já uso o unshift. Tá? O unshift ele vai adicionar para a gente no começo do array. Então, se eu mandar salvar, repara que ele imprimiu agora 1, 2, 3, 4, certo? Mas vamos supor que eu queira remover elementos no meu array. Eu posso remover utilizando o pop e o shift. O pop ele vai remover do final do array,
repara que ele removeu o 6, né, que era o último elemento. Se eu usar duas vezes o pop, ali removeu o 5 e o 6. E o shift ele vai remover do começo. Então, se eu colocar aqui o shift, ele removeu 1. Bom, então aqui a gente viu como é que eu adiciono itens no final do array, como é que eu adiciono no começo do array, como é que eu removo do final e como é que eu removo do começo. Com isso, vocês já conseguem fazer pilhas e filas, né, da estrutura de dados. Outra função que nós usamos no dia a dia também é o find, tá? Então aqui eu tenho um array, tá? Eu posso ter até arrays de objetos também. No caso eu coloquei array de inteiros para ficar um pouquinho mais simples. Mas vamos lá, eu vou criar uma constante chamada search, que essa função vai receber um find, tá? O que eu preciso colocar aqui no find? Eu preciso colocar uma função com a condição que eu quero. Então, no caso, eu vou querer um número, tá? Usar aqui o arrow function, né? Então, eu vou querer o meu primeiro elemento que seja menor do que 3. No caso aqui vai ser 2, tá? Lembrando que um find ele vai procurar o item e vai retornar um item só. Então, aqui, se eu colocar, sendo que n é menor do que 3, né? Igual havia dito, e a gente mandar imprimir. Opa, aqui não tem esse ponto e vírgula. Se eu mandar imprimir aqui na tela, o search, ele vai imprimir o 2, tá? Lembrando que é o primeiro item aqui. Aproveitando que a gente já tem um find aqui, a gente pode usar também o find index, tá? Como é que vem a ser o find index? Opa, o i aqui é maiúsculo, tá? Eu vou até adicionar aqui também no comentário. Find index. Para que serve find index? Em vez de usar o valor como o find fez, ele vai retornar para a gente o índice, né, desse elemento. Então, repara, ele retornou 3, tá? O item foi o 2, né? Ele retornou o índice 3. Lembrando que é 0, 1, 2, 3, tá? Então, a gente consegue usar o find para acessar o valor, né, encontrar um valor, e o find index para encontrar o índice desse valor. Mas vamos supor que eu quero encontrar todos os números que satisfaçam essa condição, tá? Então, a partir daqui eu já consigo usar o filter. O filter vai ter praticamente a mesma estrutura, só que em vez de retornar um item só, ele vai me retornar um array de itens, tá vendo? Então, aqui no caso, como eu utilizei o filter, né? E os números menores do que 3, ele me retornou o quê? O 2 e 1. Então aqui eu trouxe um outro exemplo usando objetos, tá? A gente vai usar o filter, mas lembrando que o find e um find index, a estrutura aqui é bem semelhante, tá? Então aqui eu tenho uma lista de alunos, eu quero trazer todos os alunos que todos os alunos que foram aprovados. Para isso, eu vou supor que a nota de aprovação seja 6, né? Nesse exemplo aqui. Então, repara que quando eu executo o meu comando, ele vai trazer a Ana, que tirou a nota 7, e o José, que tirou a nota 9. O pobre do João aqui, nesse caso, não conseguiu ser aprovado, né? Mas então, repara que interessante, o filter, ele recebeu uma condição e ele retorna só aqueles itens que satisfazerem essa minha condição. Bom, um prototype que nós utilizamos demais também no dia a dia é o reduce. O reduce ele vai pegar todos os elementos de um array, fazer um pré-processamento e retornar um único valor, tá? Então, olhando aqui o exemplo, eu tenho esse nums, né, que eu recebo aqui como parâmetro e eu coloquei nums.reduce, ok? Como é que funciona o reduce? Eu vou colocar aqui dois valores, acum, que é de acumulador, tá? E valor. A ideia do reduce é o seguinte, ele vai pegar o primeiro item do array, colocar em valor. Se o meu array for vazio, né, ele retorna vazio. Se o meu array tiver um elemento só, ele retorna só o primeiro elemento. Mas aqui no caso, se eu tiver dois ou mais elementos, né, ele vai fazer o seguinte, colocar o primeiro elemento aqui no 5, não tem o que fazer, tá? Então ele vai adicionar no acumulador, somar esses valores, né? Que no caso aqui eu estou pedindo para somar, tá? Você pode fazer diversos processos igual, vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então aqui no caso ele vai fazer 11, né? 5 mais 6, 11, vai colocar no acumulador e vai para o próximo número, o próximo é 9. Então aqui está 9, aqui está 11, ele vai fazer a soma, né? Essa forma aqui também fica até mais prática se eu fizer dessa maneira aqui, né? Se eu colocar acum mais igual, significa que acumulador recebe acumulador mais valor.
tá? Por fim, quando a gente soma tudo, 31. Se vocês somarem cada um desses elementos, dá 31. Vamos para outro exemplo aqui do Reduce, para vocês verem um tanto que é poderosa essa função. Utilizando o Reduce, eu também consigo manipular arrays de objetos, por exemplo. Aqui nesse exemplo, eu quero fazer o seguinte, mostrar, eu já até imprimi o resultado aqui, tá? Mas eu quero pegar essa lista de clientes e fazer a soma de todos os estados, né? De quantos clientes residem, né, em cada estado. Como é que vai funcionar isso? Da mesma forma, tá? Eu tenho um acumulador e o valor atual, que eu sempre tenho que colocar aqui como parâmetro, né? Não sempre, mas a maioria das vezes, né? Tem até mais parâmetros aqui, mas eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Então aqui o que vai acontecer? O meu acumulador de pessoa, eu consigo acessar itens, né, de um objeto dessa forma, como se fosse um array também no JavaScript, tá? Então aqui eu vou perguntar, essa pessoa, o estado dessa pessoa já existe no acumulador? Se existir, eu faço o incremento, tá? Então eu vou pegar o estado da pessoa atual mais 1. Caso não exista, retorna 1. Então vamos supor aqui a Ana, né? Primeira pessoa que entrou, primeira pessoa de São Paulo. Então vai adicionar São Paulo e 1, tá? Segunda pessoa, o João de Minas Gerais 1. Rio de Janeiro, né? 1 também. Aí tem outra pessoa de São Paulo. Aí aqui era 1, vai começar a ser 2, né? Porque já vai entrar aqui, tá? Então eu quero só mostrar para vocês o tanto de coisas que nós conseguimos fazer com o Reduce. A ideia dele, só para lembrar, é pegar todo um array e transformar em uma única informação para a pessoa, né? Para o usuário final. Agora eu vou trazer para vocês aqui o Prototype Map. Ao contrário do Reduce, onde eu trago só uma informação, o map vai processar cada item de um array, só que ele vai fazer um processamento em cada um dos itens, tá? Ele vai trazer um mapa, né, de processo. Então, vamos supor, eu tenho aqui uma constante carrinho, tá? Dentro de carrinhos eu tenho um array chamado produtos. E o que eu vou querer fazer aqui por final? Vou até salvar, eu vou querer trazer o valor formatado aqui de cada produto. Então, quando esse tipo de informação, né, esse tipo de requisito acontece, onde nós já temos que trazer esses dados formatados para apresentar, às vezes, num front-end, né, e ficar legível para o usuário final, nós podemos utilizar o map. O map, repara aqui que o produtos, né, simplesmente é uma constante que está recebendo carrinhos.produtos.map, ou seja, o mapa, né, o processo que a gente vai fazer para cada item de produtos que pertence a carrinho. Esse map, ele vai precisar aqui de um produto como entrada, né? Ou seja, cada produto ele vai jogar aqui dentro de produto para a gente fazer o nosso processamento, né, em loop. Então, produto 1, eu vou criar uma constante chamada valor formatado, tá? Ele vai receber aqui o valor da moeda, né, mais o valor do produto. Esse toFixed 2, eu estou garantindo que tenha 2 zeros após a vírgula. Aqui, por fim, eu estou adicionando, né, eu criei aqui essa constante item que simplesmente vai pegar toda a estrutura que já tem produto, ou seja, já tem toda essa informação aqui, vírgula, e vou estar adicionando o valor formatado. Por fim, quando eu mando imprimir a lista de produtos, vem dessa forma. Repara que aqui, esse número, por ser flutuante, ele simplesmente ignora os zeros à direita, tá? Então esse toFix serve para corrigir isso. Por hoje, o vídeo já está se estendendo demais, né? Espero que vocês tenham entendido o que é o prototype, como que vocês conseguem identificar os prototypes que existem, como pesquisar, tá? Eu vejo que na vida de um programador, o que é mais importante não é você saber tudo de cor, mas é você saber resolver, saber pesquisar e resolver seu problema, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, peço para que se inscrevam aí no canal, porque cada vez mais vão tendo informações como essa, e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Obrigado, pessoal!